Será que existe solução para a rejeição? Existe sim solução para a rejeição. Eu sou Vivian Garrido e no vídeo de hoje eu vou explicar para você como se livrar da rejeição em 5 passos simples. Primeiro, você vai precisar saber o que é a tal da rejeição. A pessoa que sente rejeição, ela muitas vezes se sente excluída e rejeitada porque ela deseja algum tipo de atenção. Ela quer muitas vezes que todo mundo goste dela. E ela quer que todo mundo aprove tudo o que ela faz. E ela quer também que as pessoas demonstrem que aprovam o que ela faz. Em geral, a pessoa não sabe muito bem quem ela é. Então, ela fica olhando em volta e ela observa pessoas que ela vê como centros de atenção. E então, ela passa a ter essas pessoas como uma certa referência. Mesmo ela não se identificando totalmente com aquelas pessoas que ela olha em volta e vê que tem atenção, que é óbvio, as pessoas são diferentes umas das outras. É impossível que você queira tudo que uma outra pessoa quer ou seja exatamente como uma outra pessoa é. E como essa pessoa ela não consegue ser exatamente como a outra, ela vai se fechando em um certo egoísmo sem ela perceber que ela está sendo egoísta. E ela quer que os outros notem que ela precisa de atenção. Mas ela mesma não demonstra muito isso, porque ela não sabe ao certo se ela vai receber bem também essa atenção. Ela acaba tendo várias imagens distorcidas daquilo que ela pensa que é ser bem recebido pelos outros, porque ela vai olhando exemplos de fora. Ela não sabe muitas vezes quem ela mesma é. Então, de certa forma, ela sabe que ela não é completamente igual àquelas pessoas que ela tem como uma referência dessa atenção que ela quer. Então, ela quer a atenção daquela pessoa, mas ao mesmo tempo ela não quer tanto assim. E aí ela fica nesse impasse. Muitas vezes essa pessoa ela vai se retraindo tanto dentro de si mesma e ela começa a criar histórias dentro da própria mente. E pode acontecer dela criar histórias que nem são reais. Então ela pensar, por exemplo, aquela pessoa tá olhando para mim, aquela pessoa não gosta de mim porque eu sou gordinho, ela não gosta de mim porque eu tenho o nariz grande, ela não gosta de mim porque eu acho que a minha orelha não é de um tamanho adequado. Então essa pessoa ela vai criando um monte de outras situações na mente dela que às vezes nem são reais, e isso vai se tornando uma grande bola de neve que chega uma hora que a pessoa não aguenta segurar. E chega um momento que a pessoa começa a se sentir deprimida. Ela começa a atrair para si uma atenção que é ruim, porque essa atenção ela está relacionada ao que a pessoa sente sobre si mesma e não necessariamente sobre o que as outras pessoas pensam a respeito dela. Então aquela vibração de medo, de autorrejeição, de baixa estima, de infelicidade que ela está emanando vai atraindo as atenções justamente para aquilo que ela mais teme. Para os defeitos que às vezes ela foi criando ali dentro da mente dela. E cada vez mais ela vai olhando para aqueles que ela julga como se não fossem, esses não são os rejeitados. Ela vai olhando para essas pessoas, ela vai adquirindo até um sentimento de inveja. Isso tudo é inconsciente, tá, gente? Eu não estou dizendo que a pessoa é má. Eu só estou dizendo que esses sentimentos inconscientes vão sendo criados pela cabeça da pessoa porque ela se sente rejeitada. E o que acontece quando a gente sente algo muito profundamente, a gente acredita naquilo que a gente está sentindo, a gente começa a cocriar aquilo cada vez mais, inclusive para a gente confirmar as nossas próprias crenças em relação àquilo. Como eu falo sempre aqui, os sentimentos, eles são os pais da cocriação. É aquilo que você sente que vai ser criado para você. Não adianta você querer muito uma coisa, mas o seu sentimento é totalmente oposto àquilo que você realmente quer. Por exemplo, se eu quero amor e eu tenho ao mesmo tempo um sentimento de que eu não mereço esse amor, eu vou atrair situações que vão mostrar para mim que realmente eu não mereço o amor. Agora, se eu quero amor e eu sinto que eu não mereço amor, mas eu percebo isso, ou fazendo uma terapia, ou de qualquer outra forma. Eu percebo que eu quero amor, mas ao mesmo tempo eu
sinto que eu não sou merecedora. E aí eu começo a buscar os motivos de eu pensar que eu não sou merecedora. Aí a partir daí eu posso encontrar uma solução para esse problema. Agora, se eu quero amor, mas eu sinto que eu não mereço amor e eu fico remoendo isso, eu vou apenas confirmar mais ainda esse sentimento que eu tenho. Então, o maior problema da pessoa que se sente rejeitada, ela fica tentando evitar que aconteça uma situação de rejeição, ao invés de buscar o porquê ela sente que as pessoas estão rejeitando ela. Ao invés dela procurar dentro o sentimento dela e tentar curar aquela história. Então, a pessoa que sente rejeição, ela na verdade quer amor. Mas ela não busca o amor, ela busca evitar sentir a rejeição, que é o mesmo que cocriar mais rejeição. A rejeição está ligada à baixa estima, ao medo de ser quem você é, à falta de saber quem você é, ao egoísmo de querer ser aceito por todos, sabendo que isso não é possível. Então, se alguém parece que não gosta dessa pessoa, ela já começa a sentir que é o fim do mundo. E aí ela começa a projetar isso em todo mundo. Se essa pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 10 pessoas não gostam de mim, para ela é como se ninguém no mundo gostasse dela. E isso vai só se multiplicando quanto mais a pessoa vai se retraindo dentro desse sentimento. Então a pessoa criou toda essa estrutura onde ela tem certeza absoluta que o fato de algumas pessoas não se darem muito bem com ela, dela não ser bem aceita por certas pessoas, significa que ninguém gosta dela. E aí começa a vir o isolamento, a depressão, uma autodestruição que acaba fazendo a pessoa chamar a atenção que ela queria, mas de uma forma negativa. Mas ao mesmo tempo, quando ela começa a ver que quando ela tá mal, ela consegue chamar a atenção, o comportamento pode acabar, inclusive, piorando. Porque a pessoa passou a ter a atenção que ela queria. Mesmo que seja uma atenção que venha junto com uma autodestruição. E aí, você pode me perguntar, mas Vivian, como eu faço para resolver isso? Eu vou dar aqui 5 passos simples que você pode, inclusive, praticar aí no seu dia a dia. A gente vai ter também lá na nossa plataforma de membros, tá? Dentro do curso Red Pill, Escolha Despertar, um vídeo que vai ser bem mais extenso e vai ser bem mais explicado sobre esse mesmo assunto que eu tô falando aqui. E você vai poder ou assinar a nossa plataforma, tá? Que nesse momento, se você assina a plataforma, você consegue ter acesso a todos os cursos por um preço mensal. Posteriormente não vai ser mais assim, aí você vai ter que comprar os cursos separado e obviamente vai ficar bem mais caro. Então se você tiver interesse nessa plataforma, os links vão estar aqui embaixo, é só você clicar e dar uma olhadinha lá, tá? Chama Despertos a Egrégora, você olha aqui no link. E continuando, como você vai fazer para resolver isso? Primeiro passo, autoconhecimento. Você sabe quem você é? Você sabe o que você quer? Você sabe que tipo de pessoa você quer ter perto de você? Você sabe se aquela pessoa que às vezes você está se inspirando para dizer que eu não sou tão popular, aquela pessoa é, será que é aquele tipo de vida que você quer ter? Será que você quer ser parecido com aquela pessoa? Será que você sabe com quem você quer ser parecido? Será que você sabe quem você realmente é? Você tem que ser, obviamente, mais parecido consigo mesmo. Você tem que ter a sua personalidade, né? Você tem que ter as suas convicções. E depois você vai atraindo as pessoas, né? Você vai sendo aceito pelas pessoas de acordo com a pessoa que você é. E muitas vezes a pessoa que sofre de rejeição, ela não tem ideia de quem ela é. Ela tem um monte de referências, mas na verdade ela nunca se perguntou isso. Então ela se sente rejeitada, mas ela não sabe ao certo nem porquê. Então, primeiro, autoconhecimento. Buscar entender quem você quer ser, o que você gosta, o que você não gosta, por que você está aqui. Né? Que tipo de vida você quer ter, com que tipo de pessoa você quer interagir. Você vai se fazendo essas perguntas, você pode inclusive anotar isso num caderno e ter isso guardado com você, que vai te ajudar também nesse primeiro passo. Segundo, você tem que assumir que você não é perfeito e você nunca vai ser perfeito. Que o incômodo que você sente, ele é um sinal de alerta para algo que precisa ser melhorado em você. Pode ser algum trauma, pode ser um sentimento, pode ser uma visão que você tem sobre si mesmo. Isso é um sinal de que você precisa olhar para alguma coisa dentro de você que você talvez nunca tenha reparado.
Isso aqui também tem a ver com autoconhecimento. Mas aqui nessa parte, nesse segundo passo, seria mais você perceber aquilo que está vindo de fora e que está causando o gatilho desse sentimento que você tem. O terceiro é não ser uma vítima. Muitas vezes quando a pessoa se sente rejeitada, ela vai se acuando, ela vai se fechando e ela começa a pensar que o mundo lá fora está atacando ela. Mas na verdade, todas as turbulências que acontecem na nossa vida, elas estão aqui para indicar para a gente que tem algo de errado nos nossos sentimentos, na nossa vida, naquilo que a gente está fazendo, que a gente precisa melhorar. Nunca um incômodo acontece simplesmente por nada, só porque o universo não gosta de você. Isso não é verdade. Então, o universo, ele é perfeito e ele tem uma lógica. E ele não vai te cutucar à toa. Ele vai te cutucar para que você siga um caminho melhor, para que você perceba alguma coisa que não está muito ali certa, né? Que alguma coisa que está te incomodando aí dentro, que você precisa olhar para isso, melhorar, para você viver melhor. E se aquilo está só piorando, 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 e você percebe que isso não está sendo resolvido, não é uma punição. Não se sinta uma vítima por causa disso. Na verdade, o universo só está te apertando para você entender a mensagem, para você entender que você tem que olhar para algo que você ainda não conseguiu enxergar. O quarto passo é quando a pessoa acha que por ela não estar percebendo essas coisas, ela é de alguma forma inadequada. Nossa, eu sou um burro mesmo, não consigo entender, não consigo perceber as coisas. Mas isso não é verdade. Às vezes a gente não teve um estudo mais aprofundado sobre o interior do humano, né? Hoje em dia ainda tem um monte de estudos que estão aí a caminho, né? Tem a metafísica, né? Tem as terapias holísticas, que é o que a gente faz aqui com a reparação essencial, com o reset quântico. Então tem muitas coisas que estão em estudo ainda. Então, você que às vezes não é um profissional, que não estudou muito sobre isso, você pode não saber realmente identificar essas coisas. Então é para isso que existem os profissionais. Eu recomendo muito o uso, principalmente se você ainda não tiver num caso assim muito profundo, eu estou em depressão, eu estou muito mal, eu não estou conseguindo me erguer. Nesses casos, a gente realmente recomenda que a pessoa procure uma ajuda médica, né? Inclusive, quando as pessoas nos procuram aqui, aliás, se você quiser procurar a gente, quiser fazer uma consulta aí para ver se a gente pode ajudar você no seu caso, você pode entrar em contato nos links que vão estar aqui na descrição. E aí a gente vai te dar uma orientação. Mas em alguns casos, a gente até orienta a pessoa, olha, eu sou terapeuta holística, eu vou te ajudar nessa parte energética, espiritual, mental, mas você precisa também de um apoio médico. Então a gente mesmo vai falando para a pessoa se ela precisa desse apoio. Então a gente pode trabalhar em conjunto com várias coisas. Tem, inclusive, alguns psicólogos que já têm essa visão um pouco mais holística, né? Terapeutas que já têm uma visão um pouco mais amplificada. Mas eu gosto muito dessa parte metafísica, que a gente consegue, inclusive, identificar, às vezes, dores que a pessoa sente, mal-estar, eu passo mal, eu tenho alergia, eu tô desenvolvendo algum tipo de dor, eu tô tendo dor nas costas, eu tô tendo dor nos ombros, né? Eu vou no médico e não descubro o que é. Então, essa visão metafísica e holística facilita muito você ter respostas sobre essas coisas. Então, assim, eu recomendo muito que você procure um profissional, porque nem sempre vai dar pra gente adivinhar. Óbvio que aqui a gente dá algumas dicas básicas que vão ajudar você a começar a se alinhar, começar a se encaminhar para um entendimento disso. Mas procurar um profissional, eu até coloco aqui como um dos passos, porque a imensa maioria das pessoas não consegue fazer essa identificação sozinha. E vai ser muito importante para você conseguir trabalhar isso, você realmente identificar da onde que vem esse problema. Então, quando você identificar da onde vem, vai ficar muito mais fácil você tratar. E por fim, o quinto passo é quando a situação acaba sendo realmente sanada. Quando você está naquele problema, quando você está naquela dor, dá uma impressão de que aquilo nunca vai mudar. Sempre foi assim, as pessoas sempre me rejeitaram, as pessoas sempre repararam em mim, eu nunca me dei bem com as pessoas, eu nunca consegui ter muitos amigos, eu nunca consegui entrar num relacionamento, porque eu sinto que a pessoa não gosta realmente de mim, né? Por vários motivos, né? Mas quando você resolve isso no seu interior,
quando você descobre de onde vem e você trata a causa e não somente o efeito que aquela causa está te trazendo, que no caso é o sentimento de rejeição, literalmente aquilo para de acontecer com você. É claro que quando você ainda estiver em tratamento, pode ser que ainda aconteça uma vez ou outra, porque é aquele testezinho, né? Mas você não vai olhar mais para aquilo com os mesmos olhos, porque agora você percebe que, poxa, essa pessoa falou isso aqui para mim, mas não era motivo para eu ficar tão nervoso, para eu ficar tão mal, para eu me sentir tão acuado, para eu querer ir embora, para eu querer desaparecer. É a opinião dela, o problema dela, não tenho nada com isso, mas o gatilho que me deu aqui foi porque eu tenho aquele sentimento que eu descobri lá na terapia. Então, você vai conseguir fazer os links e aí você não vai ficar mais querendo que o mundo mude para que você se sinta melhor. Você vai perceber o que você tem que mudar em você para que as coisas que acontecem no mundo não te afetem. É praticamente impossível a gente mudar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente pode mudar o sentimento que a gente tem em relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar facinho de você entender. Quando você tem que dormir cedo, porque no outro dia você tem um compromisso, vai ser uma coisa que é muito importante, você não pode perder o horário, e é uma coisa muito legal e que você está ansioso para saber o que vai acontecer, o que acontece? Você fica com insônia, porque você está colocando um monte de dúvidas sobre o que vai acontecer depois. Agora, diferente, quando você chega na sua casa, você está simplesmente muito cansado, você toma um banho, deita e dorme, porque você está cansado. Então, qual é a mensagem que você está passando para o seu cérebro em cada uma dessas situações? Quando você tem uma situação que você não sabe o que vai acontecer, o que será, por que será que isso acontece comigo? Nossa, as pessoas não gostam de mim, mas por que será? Eu não entendo, eu sou tão bom, eu sou tão... Olha o que você está fazendo, você está criando uma situação de muita ansiedade. Então o seu cérebro fica confuso, ele fica tentando adivinhar aquilo que vai acontecer. O porquê? Não, eu não sei. Agora, quando você está com sono, é igual como se você chegasse aqui na terapia e a pessoa falasse, olha, você sente rejeição porque aconteceu isso no seu passado, porque você estava com um estado de obsessão, porque você teve uma rejeição lá na sua infância, porque em uma vida passada aconteceu tal coisa. Quando a pessoa te dá a indicação do porquê que aquilo está acontecendo, te tranquiliza, porque você sabe o que aconteceu, você sabe que você tem que trabalhar aquilo especificamente. Então você relaxa, fala, tá, aconteceu isso de novo, me senti rejeitado de novo, mas é por causa daquele probleminha que eu tenho lá com meu pai, com a minha mãe, que eu tenho lá no Reset Quântico, apontou aqui que numa vida passada eu tive um problema que eu era rejeitada lá naquela outra vida e agora eu ainda tenho esses sentimentos, então eu preciso trabalhar isso. Então quando você tem a clareza daquilo que está acontecendo, o seu cérebro se acalma e você pode resolver aquilo com calma. Sem ficar com uma ansiedade exacerbada e ficar dentro da sua cabeça pensando, nossa, tá acontecendo isso, mas por que aquela pessoa não gosta de mim? Eu nunca fiz nada para ela, e você fica tentando encontrar outras justificativas, sendo que a justificativa não tá fora, a justificativa tá dentro. Porque não importa o que o outro tenha feito, importa como você se sentiu em relação ao que o outro fez. Esse é um assunto bem extenso e fica difícil resumir aqui em poucas palavras para poder explicar tudo. Mas, basicamente, você seguindo esses 5 passos já vai te ajudar e muito a lidar com essa rejeição. Lá na plataforma a gente vai ter uma aula bem mais completa sobre isso, onde eu vou entrar mais profundamente no assunto, propor um pouco mais de soluções, tá bom? Então, se você quer saber mais, se você quer entrar em detalhes e se você tem interesse também em redipilizar, né, em realmente despertar, a gente tem lá os cursos na plataforma que, por enquanto, tá, acredito que somente até dezembro agora, a gente vai deixar ainda nessa estrutura, onde todo mundo que assinar vai ter acesso aos cursos e, posteriormente, esses cursos vão ser compilados e vão ser vendidos separadamente. Então, se você quer aproveitar agora, clica aqui embaixo nos links que estão na descrição e aí você vai poder conhecer melhor a nossa plataforma, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir aqui, comente o que você achou também, dê sugestões para outros vídeos e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!